do Grant Office. Ela foi responsável pela implantação do Grant Office e continua conosco. O professor Caio Oliveira é assessor direto meu, ele é proveniente do Instituto de Química. Professora Ângela Lucas, também é minha assessora direta, da Faculdade de Ciências Aplicadas, e ausente aqui tem ainda a outra assessora, que também se chama Ângela Moraes, da Faculdade de Engenharia Química. Então, essa é a nossa equipe. Bom, entrando no item 1, ordem do dia, recomposição dos membros da Comissão de Gestão de Dados em Pesquisa, para o cumprimento de 2 anos. Então, nessa comissão, ela se dá nos termos da deliberação CCP 6 de 2020, que estabelece que a CGDP será composta por um membro docente de cada uma das áreas de conhecimento, um representante da COSEM, um representante do CCUEC, que eu imagino que agora seja DEDIC, e um representante da SBU, com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos. Então, em vista disso, nós tínhamos já a formação anterior dessa comissão, era dada na área de tecnológicas, a professora Cláudia Bauser Medeiros, que é a atual presidente, e a qual eu convidei pessoalmente para ser reconduzida, e ela aceitou. Então, da área de tecnológicas, nós temos a Cláudia. Recondução ainda, temos o professor Benilton de Sá Carvalho, então ele já fazia parte e aceitou ser reconduzido na área de exatas. E pela COSEM, nós temos o Dr. Marcelo Brandão, do CBMEG, que também aceitou ser reconduzido, assim como o professor o Márcio Martins, do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. Então, temos 4 reconduções e sugestões de novos membros, são 2. Na área de biomédicas, nós recebemos a indicação do professor Rodolfo Paganella, e da DETIC, substituindo o CCUEC, que não existe mais, né, o professor Breno de França. Então, nós temos essa sugestão de composição, faltando ainda, né, um representante da área de humanas e artística. Inclusive, o Rinaldo mandou um e-mail hoje cedo, se houvesse alguma sugestão por parte de vocês, né, ela seria bem-vinda. Então, eu abro a palavra, ver se há alguma sugestão de nome aí para a área de humanas e artes. Vou falar em minha defesa. Eu não consegui ir atrás de alguém, assim, até cogitei algumas pessoas. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu acabei de montar, nós estamos em construção na coordenação de pesquisa. Eu acabei de montar a primeira comissão de pesquisa. Nós vamos nos reunir amanhã, a segunda reunião amanhã. Foi um trabalhão. Então, assim, não sei nem como chegar de novo para as pessoas e falar, tem mais uma. Tranquilo, tá? Tranquilo, eu só olhei para você, você está bem na minha frente. Não, mas você está correta. Mas, assim, inclusive, eu tive uma reunião com a Cláudia, né, que é a coordenadora, né, da comissão. Presidente, né, é o cara. Porque nós estamos organizando um seminário de boas práticas em pesquisa, e uma das convidadas era ela, então já vou ter que mudar também, né, o convite. Mas a gente, assim, o interesse é grande, como instituição, estou falando, né, na nossa coordenação, é um assunto muito caro, mas, assim, eu vou ter que correr atrás nas férias, falar com o diretor, aquelas coisas. Fica tranquilo. Realmente, como diz o professor, é uma comissão de bastante responsabilidade, porque a gente está vendo a importância que estão tomando os dados das pesquisas, né?
Então, cada vez mais as pesquisas científicas, as revistas científicas exigem, né, a deposição dos dados, e a gente está cada vez mais tentando reforçar que o nosso repositório, o REDU, ele é o local correto para a gente depositar esses dados, e isso gera um DOI, e aí sim esse DOI é que é enviado para as pesquisas e não os próprios dados brutos da pesquisa, né? Então, cada vez mais a gente percebe a importância dos dados e quer fortalecer essa estrutura da gestão dos dados da pesquisa. Então, eu acho que tem bastante trabalho a ser feito por essa comissão aqui pela frente. Minha sugestão, Ângela, talvez fosse alguém da Humanidades da FCA. Mas aí a gente ficaria com a pendência, né? A gente pode fazer a aprovação, se for adequado, fazer a aprovação desses nomes que eu li e deixar uma pendência aí para a área de humanas, com a lição de casa da minha assessora, procurar alguém na... Ah, está aqui. Na verdade, eu tenho alguém em mente aqui do IEL, que poderia ser interessante, mas eu só recebi o e-mail de fato hoje de manhã, né, do Rinaldo, para a gente fazer essa consulta. Eu posso me comprometer a fazer essa consulta junto aos colegas. Está ótimo. Perfeito. Podemos fazer assim, então? Colocamos, ou se houver mais candidatos voluntários, né, a gente colocaria... Então, não havendo mais indicações, eu gostaria de colocar em votação dessa forma os nomes que foram lidos. Então, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então, aprovados os nomes sugeridos, e assim que nós soubermos quem aceitou, né, seja do IEL ou da FCA, a gente comunica a comissão completa a vocês. Então, passando para o segundo ponto de pauta, aqui nós estamos falando da Comissão de Integridade em Pesquisa, a CIP, também para cumprimento de mandato de 2 anos. Então, ela vence agora em novembro, né? Então, estamos exatamente no ponto de ou reconduzir ou atualizar. E o que aconteceu com essa comissão é que, por meio da deliberação Consul A1 de 2024, foi modificada a sua composição. Então, ela era uma comissão mais enxuta e... a partir do momento que foi percebido, né, pelo seu presidente a necessidade de ampliação dessa comissão para ter mais pessoas especializadas e um rodízio maior entre as pessoas também, foi aumentada a comissão inteira, né, o tamanho da comissão. Então, hoje, né, por essa deliberação Consul de 2024, pelo seu artigo 3º, a CIP tem a composição de 15 docentes ou pesquisadores, e sendo 3 específicos de cada área de conhecimento. Então, 3 da biomédicas, 3 da humanas e artísticas, 3 das exatas e 3 das tecnológicas. E 3 representantes da área interdisciplinar. Além disso, temos um representante da comunidade científica externa à Unicamp, um representante discente de graduação indicado pela bancada de graduação no Consul, um representante discente da pós, também indicado pela bancada do Consul, e para cada área do conhecimento previsto ainda haverá um suplente. Então, onde eu falei 3, na verdade, leia-se 4, porque teremos que ter um suplente. O mandato passa a ser, então, de 3 anos, e
e o mandato dos docentes e do representante da comunidade científica é de 3 anos, e o mandato dos representantes de alunos é de apenas 1 ano, sendo possível a recondução. Então, para essa também nós tivemos várias indicações, e a lista está aqui. Então, desde já, eu venho agradecer aos membros que participavam anteriormente e que levaram essa comissão durante os 2 últimos anos, e dizer que eu agradeço muito a professora Caroline Stil da FEA, da Engenharia de Alimentos, que deixa a comissão nesse momento. Então, reconduções, né, de pessoas que já atuavam. Nós temos na Biomédicas o professor Jacques Jorge Júnior, que é o coordenador dessa comissão, e que vai ser reconduzido, aceitou ser reconduzido. A professora Cláudia Regina Cavalieri, da Educação Física, também reconduzida. Na Exatas, reconduzidos a professora Carla Beatriz Grespan, do IQ, o professor Sandro Guedes de Oliveira, da Física. Na Humanas e Artísticas, Mário Luiz Frungilo, do IEL. A Thaisa Helena Pasquale Palhares, do IFISH. E da Tecnológicas foi reconduzida a professora Helena Teixeira de Godoy, da FEA. Todos os outros são novos membros com base nas indicações que nós recebemos. Então, a sugestão na Biomédicas para completar os 4 membros, a sugestão é da Joyce Cristalli, do CPQBA, e da Cacilda Santos Amaral, da FCA. Então, isso seria específico da área de biomédicas. Então, nessa área, ficaríamos com o Jacques Jorge Júnior, a Cláudia Cavalieri, a Joyce e a Cacilda. Então, aparentemente, temos aqui um quadro fechado na biomédicas. Na Exatas, falta um nome que poderia ser o suplente. Então, como novo membro, temos o Guilherme Marcon, do Instituto de Física, e junto com a professora Carla e o Sandro, que estão sendo reconduzidos. Então, para Exatas, temos 3 nomes, falta um. Humanas e Artísticas, novo membro, a doutora Sabine Righetti, do Nudecri, junto com o Mário e a Thaisa, reconduzidos. Então, também falta um nome aqui na Humanas. Tecnológicas, 2 novos membros, Marise Polônio e Renato Lima, a Marise da FEA e o Renato da FEAGRE. Também falta um nome na suplência. E, como interdisciplinar, temos 3 novos nomes, a Marili Rodrigues, do CPQBA, a Silvia Nista, do CCS Nano, e a Natália Cetrulo, da FCA. Então, falta também um suplente. E uma novidade interessante é que um membro da comunidade externa, a princípio havia sido pensado que pudesse ser alguém da FAPESP, mas isso não foi fechado em FAPESP. E as próprias pessoas da FAPESP nos indicaram o nome do professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, que é da USP, da FEFELESH, e foi quem estabeleceu, quem fez os primeiros estudos para a FAPESP para elaboração do Código de Boas Éticas. Então, é uma pessoa bastante estudiosa do assunto, com muita experiência, e que aceitou se somar à nossa comissão para nos dar o apoio para fortalecer essa comissão.
que muito nos honra, né, Marilda? Você o conhece bem. É uma pessoa importante de fazer parte nessa comissão. Então, como comunidade externas, estamos fechados com o professor Luiz Henrique. Graduação e pós-graduação, a gente vai aceitar a indicação da bancada do Consul, né? Mas eles não fizeram a indicação, apesar do Reinaldo já ter solicitado a eles. Então, é esse o quadro, né? Uma comissão bastante grande, mas que cada vez mais ela deve ser demandada, né, nos próximos anos. Então, por isso, uma composição bastante ampla e representativa da universidade inteira. Então, precisamos de nomes para suplência nas exatas, nas humanas e artísticas, e nas tecnológicas e interdisciplinar. Aberta a palavra. Pois não, professor. Boa tarde. Eu gostaria de indicar aí para exatas o professor Giovan André Hartmann, do IG. Foi consultado já e se prontificou a ajudar. Giovan André com H. Hartmann. Perfeito. Mais alguma? Eu fiz uma indicação tardia hoje, acho que foi quase agora, na hora da reunião, mas eu já consultei a professora Regina Andrade Tirello, da FEC-FAO, para tecnológicas. Regina Andrade Tirello. Ótimo, perfeito. Falta, para variar, humanas e interdisciplinar. Interdisciplinar cabe tudo, né? Já temos um do CPQBA, um do CCS Nano e um da FCA. Não, na interdisciplinaridade não. Bom, como algumas pessoas ainda estão fazendo contato, né? Acho que tá bom. Se outras pessoas puderem também fazer algum contato aí para humanas e artísticas e interdisciplinaridade, a gente poderia aguardar um pouquinho, começar os informes e aí a gente volta. Aguarda aí uma meia horinha e vai fazendo os informes enquanto a gente aguarda aí mais indicações. Pode ser assim? Então, fazemos uma pausa na ordem do dia. Professora, aqui. No caso das biomédicas, que já tem 4, precisaria só identificar quem seria o suplente, tá? Os que foram indicados agora foram já como suplentes, nesses casos. Não seria bom? Não seria melhor eles acertarem entre si depois? Pode ser, a gente pode fazer o contato e ver. Porque o professor Jacques, claro, não pode ser, ele vai ser reconduzido como coordenador. Por minha solicitação, ele aceitou continuar como coordenador. É uma pessoa bastante experiente também, né? Trabalha com a Comissão de Ética em Pesquisa na Faculdade de Odontologia desde 1990 e alguma coisa. Então, é uma pessoa extremamente experiente, bastante dedicada. Então, eu solicitei a ele que continuasse e ele aceitou o meu pedido. Aí temos a Joyce e a Cláudia, né? Eu acho que poderíamos
consultá-los posteriormente entre a Cláudia, a Joyce e a Cacilda, quem gostaria de ficar de suplente. Tá bom, Reinaldo? Então, aguardando um pouquinho, deixando em stand-by a pauta, vamos para os informes. O principal que o Reinaldo me deixou aqui, uma tarefa de estabelecer o calendário das CCPs para o próximo ano. Então, nós precisamos deixar isso já pré-agendado, né, no ano anterior, para ter o calendário institucional. Então, as sugestões que a gente tem de data são 19 de fevereiro, 21 de maio, 20 de agosto e 26 de novembro, sempre às 14h30, nessa mesma sala, que eu imagino que já ter verificado, né? Está reservada já. Então, 19 de fevereiro, a primeira, a segunda, dia 21 de maio, a terceira, 20 de agosto, e a última do ano, dia 26 de novembro, às 14h30. Passamos para os informes. São vários, né? Dos editais eu vou deixar aqui por último. Várias coisas. Obrigada, Reinaldo. Várias coisas aconteceram, né? Essa estrutura de fazer uma reunião a cada 3 meses, tem bastante coisa acontecendo. Bom, vou começar pelas homenagens e coisas boas que vieram para a Unicamp. Bom, nós tivemos o reconhecimento, né, a Unicamp, do 2º lugar entre as universidades mais bem ranqueadas da América Latina, né? Acho que foram 214 universidades que foram avaliadas pelo Times Higher Education, Latin America, e a Unicamp subiu do 3º lugar para o 2º lugar, e eu tive a satisfação de estar presente nesse evento, a convite do Times Higher Education, lá em Buenos Aires, no último dia 13. Então, foi bastante interessante. Encontrei os parceiros USP e Unesp e o FMG também estava lá. Mas o bastante interessante que aconteceu foi que das 5 primeiras universidades desse ranking, 3 são as estaduais paulistas, né? Então, isso acho que foi um marco bastante importante aí de qualidade nas nossas 3 universidades, e temos bons motivos para continuar com a autonomia universitária da forma como ela é, né? Eu acredito que ninguém vai ser louco de mexer numa coisa que está dando tão certa, né? A gente nunca sabe, mas, enfim, nossa expectativa é que o sistema é forte e reconhecido o suficiente para que a gente continue com a nossa autonomia no formato que ela está hoje. Então, foi uma coisa bastante interessante. Eles me convidaram para participar e para participar de um painel que falava de inovação. Então, a Unicamp é bastante reconhecida pela inovação, e eu trago isso, né, comigo na minha bagagem, como ex-diretora da Inova, e eles me pediram para ir lá comentar sobre as nossas atividades de inovação. Então, eu fui e encontrei vários reitores de todas essas universidades mais bem classificadas. Recebemos homenagens também da ACIESP, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, que celebrou 50 anos, no dia 8 de outubro, no auditório da FAPESP. Eu fui presencialmente lá, e nós recebemos, então, uma homenagem como um dos grandes, né,
contribuidores aí para a ciência do estado de São Paulo. Então, receberam também, por óbvio, a USP e a Unesp, foram contempladas com essa homenagem, e também os fundadores e ex-presidentes da associação receberam essas homenagens. Também fomos homenageados, e aí eu digo a Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp mesmo, recebeu uma homenagem concedida pela Sociedade de Bioenergia e pelo programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia, o BioEM, em reconhecimento ao apoio para o desenvolvimento da pesquisa em ciência e tecnologia em bioenergia. Eu estava em Buenos Aires, quem me representou foi a professora Marilda, e está aqui o diploma da homenagem que a gente, com muito orgulho e muita satisfação, recebe em nome de todos vocês aí que compõem e colaboram para a pesquisa dessa universidade, né? Nesse caso específico da área de bioenergia. Bom, essas são algumas homenagens. Aí gostaria de entrar um pouquinho nas atividades que nós fizemos aí durante esses últimos meses. Então, uma das coisas que a gente está envidando bastante esforços é o programa de apoio aos grandes centros temáticos de pesquisa. Então, nós demos início àquele programa de mentoria para os pós-doutorandos que foram vinculados à gestão da pesquisa, né? Nas 3 modalidades, difusão de conhecimento, transferência de tecnologia ou própria gestão executiva da pesquisa. Então, esses pós-doutorandos, assim como os seus supervisores dos grandes centros, foram chamados a participar no dia 8 de novembro ao primeiro encontro do programa de mentoria de pós-doutorandos. Então, esse encontro foi realizado na forma de workshop, reuniu os mentores, mentorados, supervisores e coordenadores dos grandes centros. Então, nesse primeiro encontro, participaram como mentores direto ali para os mentorados, o professor Sérgio Salles, a professora Adriana Bin, professor Marcelo Nobel, professor Rui Quadros e toda a equipe de transferência de tecnologia da Agência de Inovação, representada pela Vera Crosta, que é assessora da Inova. Então, foi um workshop bastante interessante, de troca de experiências. E o que a gente quer promover com esses encontros e essas mentorias? A gente quer promover que os grandes centros sejam matéria-prima de pesquisa para pesquisa em pesquisa e pesquisa em gestão da pesquisa. Então, que não só os pós-doutorandos que estejam atuando nos centros sejam parceiros administrativos e operacionalizando a questão da gestão dos grandes centros, mas que eles também realizem pesquisa em gestão. Então, isso é fundamental para justificar o porquê de bolsas de pós-doutorado. Então, nós detectamos que precisávamos entrar com algum subsídio para que esses pós-doutorandos se engajassem nesses temas. E fazendo isso, a gente cria, a gente já percebeu no primeiro encontro que a gente cria uma sinergia entre os próprios pós-doutorandos e que um pós-doutorando de um grande centro, ele passe a enxergar o outro grande centro como também matéria-prima para a sua pesquisa, em gestão da pesquisa. E que todos eles não têm que ficar isolados inventando a roda, porque o vizinho está fazendo a mesma coisa que ele. Então, a ideia é otimizar os esforços, integrar os conhecimentos, para que seja desenvolvido de uma forma mais natural esse contato entre os pós-doutorandos e os próprios mentores. Então, nós criamos grupos no Google,
né, a Marilda fez isso, e percebemos já uma grande atividade, um grande envolvimento dos mentores com os mentorados e dos próprios mentorados entre si. Então, era isso que a gente precisava fazer para que eles percebessem que estamos todos remando para o mesmo lado e não só descobrindo a roda isoladamente em cada um desses grandes centros. Então, isso foi feito dia 8 de novembro e várias atividades já foram propostas, então, para continuidade dessas mentorias. Então, já vai ter já teve o ciclo de palestras da PRP, que foi sobre ética em pesquisa, também foi uma das atividades que a gente colocou como opção para esses pós-doutorandos, né? E essa programação, né, de ética em pesquisa, a gente contou com a presença de parceiros da USP, né, a professora Ana Lúcia Pastore, da FEFELESH USP, que é responsável pela comissão de ética de lá, veio e nos consagrou com uma palestra muito interessante. A professora Aícia Sendes, que também trabalha com dados e com toda a ética envolvida com esses dados de sequenciamento de DNA, também deu o seu depoimento. A professora Sandra Ávila, que é do IC, do Instituto de Computação, se somou a essas discussões, falando um pouquinho da questão da inteligência artificial e a ética no uso de inteligência artificial, e o próprio professor Jacques Jorge, da Comissão de Integridade em Pesquisa, que mediou essa mesa redonda. E foi, então, uma atividade desenvolvida na última segunda-feira, dia 25, no auditório do GGBS, e ocorreu como mais um dos eventos dos ciclos de palestras, o terceiro dos ciclos de palestras da PRP. Então, essas mentorias vão continuar sendo encaixadas nos eventos que já existem e adicionados novos eventos. Então, dia 18 de dezembro, também vamos ter um evento a respeito do Parque Tecnológico da Unicamp. Então, vários dos centros, dos grandes centros, eles estão envolvidos também com a geração de startups. Então, para esses grandes centros, é muito interessante fazer todo o reconhecimento do que existe no Parque Tecnológico da Unicamp. Então, esse evento do dia 18, ele vai envolver tanto os responsáveis pelo Parque da Unicamp, quanto com os responsáveis pelo Parque Tecnológico da Universidade de Barcelona. Então, também visando já startups internacionalizadas, a gente coloca à disposição desses pós-docs aí esse contato com o exterior. Então, isso no dia 18 de dezembro. Então, são várias atividades que estão previstas, os contatos já foram feitos, é importante que a gente dissemine que isso está ocorrendo, que esses pós-docs têm a missão de ir buscar informação com esses mentores, com esses eventos, nesses eventos. É importante para os grandes centros terem essa relação, né, interinstitucional com os colegas que estão fazendo coisas semelhantes. Por favor, me interrompam se tiverem alguma dúvida aí a respeito dos assuntos. Tivemos também com sucesso a realização do evento de iniciação científica, né, nos dias 6, 7 e 8 de novembro. Ocorreu de novo no ginásio da Unicamp, a 32ª edição do Congresso, com exposição de mais de 1.400 trabalhos e participação de quase 1.600 estudantes. Esses trabalhos eles foram avaliados por um comitê interno, composto por docentes e pesquisadores da Unicamp, com todas as áreas de conhecimento, e foram selecionados 98 trabalhos para a fase final de avaliação, que está acontecendo nessa semana
e que é realizada por um comitê externo composto por docentes e pesquisadores de outras instituições de ensino superior e avaliadores que, em sua maioria, são bolsistas de produtividade do CNPq. E, desses 98 trabalhos, os 20 melhores receberão um prêmio PIBIC de mérito científico, que esse ano conta com pecúnia também para os primeiros colocados. Bom, agradeço aí a equipe do PIBIC, da PRP, que com um esforço enorme para que tudo isso desse tão certo, né, com tanta gente envolvida. Ciência e Arte nas Férias acontece, então, em janeiro de 2025, mais uma edição desse evento. O programa prevê a participação de 120 alunos do ensino médio de escolas públicas da região de Campinas, Limeira e Piracicaba. E é muito interessante ver como esses alunos se engajam e quanto é importante esse estágio que eles fazem aqui no nosso ambiente. Então, está tudo previsto para que isso realmente aconteça aí no próximo janeiro. Outra coisa que está aberta para as inscrições, e isso é uma coisa nova, é a competição do projeto social Maker do Espaço Plasma. Então, pela primeira vez, o Plasma está prevendo uma competição de projetos, de produtos ou serviços que tenham impacto social, que tenham ligação com os Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU. E essa competição é para desenvolvimento de projetos sociais para alunos de graduação, dos colégios técnicos e também para alunos de pós-graduação. É um projeto bastante parecido com o que a Inova faz, em termos do Inova Jovem, porém o da Inova é aberto a estudantes do Brasil inteiro. Esse aqui, ele tem a ideia de usar o espaço maker do Plasma para a geração de novos produtos. Então, ele é presencial. Então, ele é um pouco mais restrito e restrito aos nossos estudantes da Unicamp, né, por ser presencial. Então, essas atividades vão acontecer durante o primeiro semestre de 2025 e esses alunos que participarem, eles vão ter créditos da disciplina de extensão EX067. Então, são projetos que serão desenvolvidas prototipagens de produtos que tenham impacto social, né, de projetos para impacto social, e os alunos que chegarem até o final, né, que cumprirem todas as etapas, eles vão ter o direito de receber 8 créditos dessa disciplina de extensão. Os primeiros trabalhos serão premiados e as inscrições estão abertas até o dia 6 de dezembro. Algumas coisas do Grant Office. Como sempre, a gente está ampliando, né, a participação do Grant Office em várias coisas relativas à pesquisa na universidade. Então, uma das coisas que foram feitas nesses últimos meses foi a atualização dos dados dos projetos de pesquisa vigentes, né, visando ao aperfeiçoamento das atividades dos escritórios de apoios locais e do Grant Office. Então, eu vou passar à professora Marilda para comentar os números, e desde já também eu gostaria de agradecer à professora Marilda, porque ela está participando também, é um segundo informe do Grant Office, do auxílio à normatização de procedimentos para aquisição de itens de pesquisa via DGA, que são procedimentos diferentes,
previstos na nova lei de licitação. Então, a DGA nos procurou para que a gente pudesse auxiliar nesse procedimento para viabilizar um caminho mais curto de compra de pesquisa sem ter que entrar no planejamento de compras anual. Então, nós temos, não sei se essa informação chegou a vocês, era para ter chego via diretores, os diretores das unidades estão cientes que esse movimento está acontecendo, e a professora Marilda está envolvida aí no auxílio à DGA para a escrita dessa normatização de compras para destravar os processos de compra de pesquisa da universidade. Então, Marilda, se você pudesse comentar, agradeço. Todos, obrigada pela oportunidade, professora Ana. Dá para ouvir? Tá? A primeira coisa, então, em relação a essa normatização do processo de compras de itens de pesquisa, é um processo já antigo, eu já relatei aqui em algumas reuniões sobre aquele grupo de trabalho, e esse processo de normatização, ele reflete, ele é o reflexo das nossas sugestões no grupo de trabalho. O grupo de trabalho fez diversas sugestões para melhorar e dar celeridade ao processo, dentro da legislação, claro. E agora está pronta a resolução GR, que vai normatizar a maneira como os itens de pesquisa são adquiridos. Tanto eliminando a necessidade de fazer parte desse planejamento anual, tem uma sigla que eu esqueci o nome dela, PCA, né, Planejamento Anual de Compras, ou Planejamento de Compras Anual, mas também de dispensa de licitação. Itens para pesquisa são dispensados de licitação por lei. Já eram na 8666 e continuam sendo agora também na lei nova, que é a 14.133, não sei direito o número disso. Aliás, nessa nova lei melhorou ainda mais, porque obras para pesquisa passaram a fazer parte desse rol de itens que são dispensáveis de licitação. Então, isso vai dar uma boa celeridade no processo. Eu sei que é uma demanda que está engasgada em todo pesquisador da universidade, porque é sempre muito demorado, né? Então, a resolução GR está pronta, a gente vai encaminhar para a Procuradoria. Ela foi feita em parceria com a Procuradoria, então foi DGA e Procuradoria, viu, Ana? E agora falta a DGA acabar de escrever a instrução normativa interna deles lá para... E aí a gente vai tratar desse assunto com todos os escritórios locais de apoio institucional ao pesquisador, para ensiná-los como proceder para que as compras de itens de pesquisa sigam esse caminho novo. Eu acho que isso é um grande ganho para a universidade. Eu queria contar que a USP ficou sabendo e fez já uma reunião conosco, porque eles querem fazer igual, porque é uma demanda de todo mundo, né? Então, claro que eles querem fazer igual, guardadas as diferenças de gestão das universidades. A USP tem uma maneira completamente diferente da Unicamp, até pelo tamanho e por ser tão descentralizada, né? É uma maneira diferente de fazer a gestão, mas os procedimentos básicos eles pediram a nossa ajuda, o que eu achei legal. Sobre os projetos vigentes, eu até tinha me preparado para falar sobre os números aqui, mas a gente ainda estão faltando alguns, um núcleo e 2 unidades para completar este número. Então, oi. Só fazer uma perguntinha, só uma dúvida com relação ao item anterior, essa resolução vai ser somente para as compras via DGA, né? As outras não... Isso. Só para a FUNCAMP já fez o ajuste dela. Tá? A FUNCAMP fez o ajuste dela durante ou ao final do nosso grupo de trabalho. Eles já se adequaram e mediram e já melhorou o procedimento, tanto para itens nacionais quanto itens importados.
E aí a DGA é que está fazendo agora. Não fez antes por causa da troca de lei, todo mundo sabe o que acontece, não precisa destacar isso aqui, né? Mas então, voltando aos projetos vigentes, o objetivo, eu sei que as pessoas não gostam de fazer, eu sei que a gente não tem um sistema geral que podia ser automático isso, a gente deveria ter um sistema na universidade que todo projeto concedido entrasse nesse sistema, ponto. Todo mundo fica sabendo, não precisa atualizar, não precisa de demanda individual, unidade por unidade, centro por centro, núcleo por núcleo. Mas a gente não tem isso, né? Então, isso é um dos objetivos para 2025, do Grant Office para 2025. Estudar um sistema que abrace automaticamente todos os projetos aprovados da universidade que estejam vigentes. Então, a gente vai saber todo dia a lista atualizada. Enfim, então a gente teve uma dificuldade, porque tem as impedâncias, né, naturais de ter que fazer um levantamento desse, porque é chato, as unidades muitas vezes têm que ir de professor em professor, pesquisador em pesquisador, para saber que projeto que ele tem, porque dentro da unidade, a unidade não sabe que projeto está vigente, né? Raluca. Só queria saber, essa não era uma proposta da EDAT para o ano que vem? Para ter esse banco de dados com todos os projetos vigentes ou não? Então, é uma proposta nossa junto com a EDAT. Ah, tá. Então, é no mesmo sentido, é no mesmo sentido. Para fazer sim, junto. Sim, tá, sim, perfeito. Sim. Obrigada. Foi bom se tocar nesse assunto, porque eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem aqui. Eu coloquei, inclusive, como uma das metas prioritárias lá da nossa coordenação, é ter um banco de dados para não passar o que a gente passou na avaliação institucional. Né? Eu acho que, assim, uma coisa que a gente já pensou lá, e que fica como aqui também uma sugestão no estudo que vocês estão fazendo, é que a gente tem que pensar muito bem no fluxo. Não é só o banco de dados unificado, mas é o fluxo, porque um dos problemas que a gente vive hoje é que com o processo de informatização, a gente acabou criando um monte de plataforma, cada um cria a sua plataforma, seu sistema, né? E você acaba tendo que preencher 200 coisas, né? Similares, iguais, copiando. Então, se a gente pensasse no fluxo, numa primeira instância, eu acho que a gente conseguiria ter essa centralização ali no ponto de entrada. Então, assim, olha, todo projeto de pesquisa, seja de que natureza for, ele vai entrar na unidade via coordenação de pesquisa. Pronto. Aí você distribui para a diretoria PRP e tudo mais, e a gente consegue controlar. Porque do jeito que é feito hoje, você não consegue controlar. Né? Você tem iniciação científica, né? Os PIBICs vêm por aqui. Aí, FAPESP é individual, cara. Se ele quiser comunicar, não, aí a gente tem que ir no banco da FAPESP para buscar. Né? E assim por diante. Quer dizer, cada local você tem um... Então, acho que o que pode resolver é fluxo. O próprio FAIPEX. Assim, a gente tem uma dificuldade tremenda, porque o professor apresenta o projeto FAIPEX e vai, cumpre, faz o relatório e a gente não fica nem sabendo. Né? Então, tem que ter um fluxo que, de certa forma, obrigue, mas que também poupe o docente ou o pesquisador de ter que fazer várias entradas. Né? Ele vai ter um ponto único, vai ser obrigatório, mas vai ser um só. Né? Essa é a minha sugestão. Essa é a ideia, realmente. Isso é uma demanda que está engasgada para todo mundo. Né? Professor Marcos. Eu ia comentar justamente isso que o colega ali acabou de comentar. A gente estava fazendo esse levantamento lá no IMEC, né, dos projetos de pesquisa. É fácil descobrir FAPESP, CNPq, né? Quando manda um formulário para os professores, né, um Google Forms, dizendo, ó, coloque seu projeto aqui, nem todos respondem, porque nossa última tentativa foi olhar o EDAT, né, por sugestão de um dos colegas lá, o professor Benilton. O EDAT, ele dá uma lista enorme que a gente não sabe de onde vem, de onde é que é, só dá uma lista lá de projetos com financiamento, mas que tipo de financiamento, que tipo de projeto que é, a gente não... E a nossa seção de pesquisa lá, ela não cuida de todos os projetos, né? Por exemplo, ela não vai fazer prestação de contas dos projetos de doutorado, de bolsistas, né? Mestrado, doutorado,
ou mesmo bolsa do EPQ, só dos projetos maiores, temáticos. Então, também, se passar todo, como foi sugerido, né, se passar tudo por ali, talvez crie uma expectativa de que a nossa sessão ali, né, que tem 2 pessoas, vai cuidar de tudo, e não pode também, né, e elas não conseguem dar conta de tudo. Então, acho que é interessante centralizar o fluxo para o pesquisador não ter que ficar fazendo vários Google Forms, né, em seus diferentes encarnações, mas também tem que, as sessões de pesquisa, né, de cada unidade tem as limitações de que talvez não consiga cuidar de absolutamente tudo, né? Então, não sei, esse balanço aí. Não, eu concordo. O que eu acho que resolve isso aí é a questão das atribuições estarem muito claras, né? Essa é a questão. Então, assim, o que eu estou propondo é que seja unificado e centralizado o banco de dados. Quer dizer, a gente vai ter informação. Agora, o quanto é a nossa capacidade de atender a prestação de serviço mesmo. Bom, nós vamos prestar contas. Isso aí, acho que cada unidade tem autonomia para criar suas atribuições. Olha, a gente atende isso, aquilo não, né? Mas eu acho que a manutenção dos dados tem que ficar centralizada, sim. Boa tarde a todos. Na verdade, essa demanda é uma demanda praticamente universal de todas as instituições brasileiras de ciência e tecnologia, né? Em uma das reuniões da CIESP, foi estabelecido um diálogo com o presidente da CNPq, justamente propondo que a CNPq fosse a semente, né, desse banco de dados e que houvesse uma forma de exportar essas informações justamente para esses relatórios de projetos de pesquisa, avaliação de programas de pós-graduação. A presidência da CNPq estava ciente. Eu acho que é uma questão da gente fazer um follow-up e ver como esse diálogo anda, né? Mas eu acho que essa seria uma das soluções talvez mais eficientes, assim, pensando em todos os programas de pós-graduação e pesquisa das universidades brasileiras. Muito obrigado. Realmente a demanda é grande, né? Mas aparentemente as coisas são muito mais simples do que elas parecem ser. Você vê, a FAPESP resolveu isso rapidamente com a biblioteca virtual. Você dá um clique na biblioteca virtual e eu sei todos os processos vigentes, os projetos vigentes da Unicamp com financiamento da FAPESP. Todos. Só você seleciona a Unicamp e vem a lista. Então, como é que ela faz isso? Ela alimenta isso automaticamente a partir do momento que o pesquisador assina o termo de outorga. Assinou o termo de outorga, ele cai no banco de dados da biblioteca virtual. E tem tudo lá. O dinheiro, o resumo do projeto. Vocês sabem, eu não preciso dizer. Quer dizer, o meu sonho dourado é a gente ter uma biblioteca virtual aqui, da Unicamp como um todo, que abrace todos os projetos, do CNPq, da FAPESP, da FINEP, com as empresas, com órgãos de governo, com todos, né? Então, por que é importante a gente ter o conhecimento disso? Porque a gente sabe como é que está a pesquisa em cada uma das grandes áreas do conhecimento. A gente conhece isso do ponto de vista de estabelecer estratégias para a pró-reitoria de pesquisa saber quais são as áreas que precisam ser melhoradas, ou, enfim, análise conceitual mesmo, né? Mas também para a questão prática. Por exemplo, eu andei comentando com alguns de vocês, para quem eu escrevi, pedindo para completar a lista, por exemplo, para a gente conseguir dimensionar o tamanho do EAIP local. Porque tem uma conta que a ciência da ciência estuda e sabe que para cada projeto vigente, você tem uma demanda de horas técnicas do funcionário que faz o apoio. Então, se a gente souber quantos projetos vigentes naquele ano, a gente vai ter uma ideia de quantas horas as pessoas vão precisar para fazer as prestações de contas, as compras, a ajuda no relatório, enfim. E fora isso também, como é que eles vão estimular novos projetos. Tem todo um rol de coisas que a ciência ensina a gente como fazer. Então, conhecer essa realidade é importante. Mas não dá para conhecer essa realidade nessa maneira manual, rodando engrenagem à mão para tentar conseguir os dados. É muito complicado.
Então, realmente, o nosso goal para o próximo ano, não sei se eu estarei aqui, mas para que o Grant Office já tem isso como previsão para o próximo ano, é estabelecer um procedimento que crie a tal biblioteca virtual da Unicamp para projetos de pesquisa. Eu só queria completar uma coisinha. Desculpa, Mário. Só antes disso, né? Primeiro torcer bastante, né? Para que essa iniciativa se concretize, né? Porque é impressionante como uma coisa teoricamente tão simples, numa universidade como a nossa, a gente não consegue fazer, né? Porque toda vez que tem que fazer um relatório ou uma análise que a gente faz na unidade para tentar entender essa questão de quem somos, né? Essa é a pergunta, na pesquisa, vira um caos. Né? E aí quem lida diretamente com isso sai de porta em porta. Acho que os colegas também fazem a mesma coisa, né? Batendo literalmente de porta em porta, senta com o colega, escuta, como é que está a sua pesquisa? Onde você está? E tal. Olha, eu vi você no jornal da Unicamp, o que é isso? Né? Procurei aqui em tudo, na casa inteira, não sabia de nada disso, mas você está no jornal da Unicamp, projeto maravilhoso não sei aonde. Então acho que é similar, né? A maioria de nós acaba passando por isso. Então, realmente é uma questão de torcer bastante e ajudar, né? Para que a gente resolva isso aí brevemente, né? Aliás, ajudar é fundamental, né? Senão a gente não dá conta. Mas o pior é que tem um ou outro que se recusa a contar, não tem? Não vou falar não quero falar, é sigilo, aí tem um monte de questão que envolve essa história. Mas você não contou os números até agora. Então, eu até tenho o que eu você até me enganou, agora. Então, né? Não, eu disse aqui que eu não podia falar porque eu ainda estou dependendo de dá para dar e duas trailer, unidades. Dá para dar um trailer, tem em torno de 720, fora esses que a gente precisa. Projetos vigentes não estão incluídas aí. Bolsas, viu, Marcos? Bolsas não entram, nem Bolsa Produtividade do CNPq, não, é projeto de pesquisa mesmo, né? As bolsas, e sejam elas bolsas acadêmicas ou Bolsa Produtividade, não estão nessa conta. As unidades que mandaram, a gente deletou, tá bom? Então, se vocês virem números diferentes do que vocês mandaram, foi porque tinha esse tipo de modalidade que não entra na conta. Obrigada, Marilda. Tem uma pergunta. Boa tarde. Talvez seja uma pergunta ingênua, mas os principais entradas de recursos para pesquisa na Unicamp são provavelmente FAPESP ou aquelas que entram via FUNCAMP, certo? Se forem essas, não seria relativamente simples de obter esse levantamento? FAPESP é muito fácil, como eu falei, a gente não precisa ter, porque já tem, né? A informação está lá, mas todos os outros não são só FUNCAMP, tem muita coisa de governo que é via DGA, porque não pode pagar a taxa de ressarcimento. Então, mas talvez focar nesses grupos que DGA, FUNCAMP, FAPESP, talvez seja mais fácil que fazer do zero. Com certeza. Tanto que a EDAT já tem um bom levantamento, mas precisa ser organizado, entendeu? Então, eu não estou dizendo que a informação não existe. Ela existe, mas não está completa, e além de não estar completa, não está suficientemente organizada de uma maneira que a gente consiga olhar e ter um panorama da pesquisa na universidade na área de humanidades. Um panorama da pesquisa na universidade na área de engenharia. A gente precisa organizar, e é disso que eu estou falando. Tá? Eu queria só completar uma coisinha rápida, Ana, por favor, em relação à mentoria. Parece que a gente fica falando dos grandes centros, mas o aprendizado que esses pós-docs terão durante o processo e o legado que eles vão deixar servirá para ajudar os EAIPs, os escritórios locais, na gestão dos projetos de pesquisa. Então, nós estamos é um ganha-ganha aí, né? Porque o pós-doc faz a pesquisa dele, mas a gente ganha com isso. Porque os dados obtidos a partir desses estudos serão utilizados nessas reuniões de capacitação que o Grant Office faz com todos os EAIPs das unidades, centros e núcleos. Era só para completar isso. Inclusive, nós tivemos a participação, né, de alguns ATs de pesquisa nos programas de mentoria, nos eventos de mentoria.
Então, é uma integração muito interessante que a gente está tentando promover. E os pós-docs de gestão são convidados, a partir de agora, para as nossas reuniões de capacitação com os ATs de pesquisa. Então, vai ser uma troca de conhecimento bastante benéfica, eu vejo, né, para a universidade. Boa tarde a todos. Só complementar algo em relação aos dados da FAPESP, que realmente são os mais organizados. Além da biblioteca FAPESP, a instituição pode baixar os dados pelo Agilis, utilizando o acesso institucional, que tem todos os valores dos projetos que estão aprovados, mas, para além disso, a unidade pode solicitar à FAPESP o histórico de submissão no SAGE, o que é algo bem interessante, porque você tem ali tudo que foi solicitado, aprovado ou não pela unidade. E aí você consegue fazer um levantamento do que está sendo aprovado, o que não está sendo aprovado, traçar uma estratégia para ajudar os colegas que estão com alguma dificuldade e ter esses valores consolidados para a unidade. Isso é bem interessante institucionalmente. Complementando ainda esse assunto, a verba que entra na universidade, extra-orçamentária, no ano de 2023, ela era 1/3, basicamente, federal, de agências federais, 1/3 de agências estaduais e 1/3 de empresa privada. Então, não tem preponderante, né? E isso está no anuário. Então, todos os anos se coletam as informações e se colocam no anuário. Mas, como a Marilda falou, é uma informação estática, né, que você tem que esperar o anuário sair para ir lá e buscar. Então, o que a gente pensa que tem que acontecer é os bancos de dados que estão sendo centralizados no EDAT, que isso está andando dentro de uma programação, que esses bancos de dados sejam possíveis de serem analisados a cada dia e serem atualizados, né, online. Se não me engano, isso se chama sistema CRIS. Para os computeiros, aí é aquele banco de dados dinâmico que você vai inserindo dados e ele vai mostrando dados atualizados a qualquer momento, né? Então, é diferente de você coletar estaticamente todo final de ano. Então, a gente está tentando trabalhar com isso, a DEDIC está ciente que isso é necessário. A gente andou verificando a possibilidade de contratar isso externamente, inclusive na área de pesquisa, pela Elsevier. Então, existem grupos de pesquisa, e o professor Tom Zé está bastante aflito do avanço ser lento nesse sentido, né? Então, está provocando um movimento para tentar acelerar toda essa organização de informações que a gente precisa ter. O fato é que essa área, que necessita de pessoas codificando, analisando a área de TI, de informática, está muito aquecida no mercado, é um problema. Se você contrata serviço externo, às vezes a empresa que ganha a licitação, ela não consegue entregar porque ela também não está conseguindo funcionários para fazer aquilo. Então, está uma área bastante complexa no Brasil por falta de profissionais. E a nossa demanda como universidade é imensa. Então, a DETIC está tentando se virar com os funcionários que tem, que não são suficientes, está tentando se virar com contratação de serviço externo, que também não está rodando. Então, existe um gargalo no Brasil para essa área, para a demanda que a gente tem. Ainda mais uma demanda do tamanho da Unicamp, né? Então, o próprio sistema FIREPEX, que é uma demanda que a gente já tem tudo mapeado, está tudo no papel, todos os fluxos que tem que acontecer no sistema, está tudo pronto, só precisa a gente para sentar e codificar. E não está conseguindo fazer isso por contratações externas. Interna, impossível, contratação externa também é impossível. Então, a gente está verificando como resolver esse gargalo, tá? Mas é uma coisa que está incomodando a todos nós da universidade.
Bom, uma das coisas que eu esqueci de falar, né, em relação ainda ao programa de apoio da PRP aos grandes centros temáticos, nós soltamos recentemente o edital de apoio à infraestrutura, que é o InfraPEC, né? Então, os grandes centros temáticos de pesquisa, que são os CPEs, CCDs, CEPIDs, INCTs, e aqueles que não estão nessa categoria podem solicitar o credenciamento. Está tudo no site dos grandes centros da PRP. Esses grandes centros temáticos de pesquisas podem, então, entrar com as inscrições até o dia 19 de dezembro, estão abertas. O valor total do edital são R$3 milhões e o valor por proposta até R$300 mil. Então, é um edital de apoio à infraestrutura desses grandes centros. O resultado preliminar está previsto para o dia 27 de janeiro de 2025. Os outros editais, eu vou passar a palavra para os meus assessores aqui. Professora Ângela Lucas, poderia falar um pouquinho aí do edital de pesquisa em tecnologias assistivas e os demais editais que estão sob sua responsabilidade, por gentileza? Boa tarde. Essa semana a gente, né, Unicamp, USP e Unesp, fechamos a lista final dos projetos aprovados no edital de tecnologias assistivas. Então, como estava previsto no edital, houve uma pré-seleção dentro das universidades. Essa seleção foi baseada nos critérios do edital e depois tivemos uma banca conjunta com representantes das 3 universidades, até para ver se tinham projetos que tinham sido submetidos às 2 universidades ao mesmo tempo. Então, passamos um pente fino nesse tipo de informação. Até temos alguns poucos pesquisadores que participaram de mais de uma proposta, mas as propostas tinham objetivos diferentes. Da Unicamp, de 10 propostas recebidas, aprovamos 6. Na Unesp, de 14, eles aprovaram 9. E na USP, das 28 propostas, eles aprovaram 13. O edital, tanto da Unicamp quanto da Unesp, os valores foram feitos de maneira proporcional, né, ao tamanho das universidades. Então, os nossos editais previam até 2,5 milhões e na USP até 5. Eu vou falar também do edital de mobilidade para a Cardiff, que já é um edital recorrente. Ele tem acontecido 2 vezes ao ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. É uma parceria que avaliamos desse lado e do lado deles, que tem sido muito interessante em termos de resultados de pesquisa. As inscrições terminaram, foram 12 propostas, e esse fato tem acontecido nos últimos editais também. A gente tem muitas excelentes propostas que são submetidas, e provavelmente a reunião interna será na semana que vem, e depois passamos para uma conversa com eles para a decisão final. E da linha extensão, que estamos fazendo também 2 vezes por ano para abarcar, né, eventos de primeiro e de segundo semestre, as inscrições já acabaram, recebemos 50 propostas e o resultado também deve sair até o fim da próxima semana. Não sei se o Caio quer falar dos outros. Tenho 2 editais para falar os números. O primeiro foi o edital de reinserção na carreira. Esse edital, não sei se vocês lembram, ele tinha o objetivo de
trazer para o sistema FIPEC pesquisadores que estavam com histórico irregular e que não estavam com projetos submetidos. Então, nesse edital foram submetidas 21 propostas, que totalizavam 1.200.000, mas o edital ele previa 370.000, então foi possível aprovar 7 propostas, que passou um pouco do valor do edital, mas a gente cobriu essa diferença. O segundo edital foi o edital de ensino. Nós recebemos 25 propostas, que totalizaram 736.000, só que o total do edital era de 600.000. A gente fez na semana passada a primeira rodada de julgamento, no qual foram aprovadas 19 propostas, que totalizaram 561.000. Então, algumas unidades receberam a devolutiva para submeter um recurso para ser reavaliado no segundo momento. É interessante falar aqui que várias unidades elas não colocaram no projeto um item que estava pedido no edital, que era a contrapartida institucional do investimento na área de ensino. Então, como foram 11 unidades que não indicaram isso no projeto. Então, elas foram preteridas naquele momento. Mas, eu acho que as unidades que, quando a gente receber de volta o recurso, a gente analisa adequadamente o que foi submetido. Obrigada, Caio. Obrigada, Ângela. Eu esqueci, dentre as notícias boas também, de falar que tem uma professora da estatística do IMEC, a professora Larissa Ávila Matos, foi reconhecida na categoria Ciências Matemáticas no Prêmio Mulheres na Ciência 2024 da Academia Brasileira de Ciências. Então, mandamos os nossos parabéns e congratulações a ela. Precisamos voltar ao item de pauta. Alguma manifestação de nomes para compor a Comissão de Integridade e Pesquisa? Surgiu algum? Não teve resposta. Bom, eu acho que vamos ter que proceder pela aprovação com a pendência de 2 nomes de suplência, né? Então, ficam pendentes indicações para suplência da área de humanas e artísticas e a área de interdisciplinaridade. Posso colocar em votação com aqueles nomes iniciais? Então, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então, aprovada a Comissão de Integridade e Pesquisa, e nós indicaremos, assim que possível, as 2 suplências que faltam. Mais um último informe de uma coisa que aconteceu no começo do ano. Em fevereiro deste ano foi aprovado um projeto de um computador de alta performance, o HPC. Acho que foi o professor João ainda que deu essa notícia aqui, né, numa das primeiras reuniões de CCP. Dizer que foi muito difícil a conversa entre as 3 universidades, e que eu tomei à frente assim que assumi, né, para estabelecer o convênio que possibilite o estabelecimento do Centro de Computação de Alta Performance, que é o C3SP. Mas que essa minuta finalmente vai ser discutida hoje às 17 horas. Eu tenho uma reunião com os demais pró-reitores. Da parte da Unicamp, da Unesp e da USP, nós já trabalhamos muito, foram muitas reuniões, muito difíceis. Os procuradores das 3 universidades arredondaram também essa minuta, então essa minuta está
pronta por parte da USP, Unesp e Unicamp, e hoje nós vamos apresentá-las às instituições de ciência e tecnologia que são parceiras, que seriam as usuárias, mas que não colocariam recursos para a manutenção dessa máquina de grande porte. Então, quem vai realmente bancar o custo são as 3 paulistas e as demais seriam as usuárias parceiras. Então, a gente está dependendo apenas de um ok das parceiras para viabilizar ainda essa semana ou a próxima o trâmite nas 3 universidades para aprovação dessa minuta desse convênio, o que vai destravar o termo de outorga da concessão feita da FAPESP. A FAPESP falou, não assina o termo de outorga enquanto as universidades não sentarem e não fizerem a minuta. Então, chegamos ao final do ano com essa tarefa cumprida, não foi fácil, e ainda vai ser uma reunião bastante provocativa aí que nós vamos ter com as universidades parceiras, mas acredito que realmente agora nós chegamos nos finalmente e vamos assinar esse termo até o final do ano. Alguma dúvida a respeito disso? Nem vale a pena colocar os detalhes dessa discussão, mas é importante que seja feito, né, que seja concretizado esse centro aí. E há um indicativo de que essa máquina não vai ficar em nenhuma das universidades, mas sim vai ser colocada, vai ser feito o sistema de colocação, né? O termo técnico em inglês é o collocation. Então, o que é isso? A máquina, a gente contrata um local, um parceiro que faça um serviço de manutenção dessa máquina sem que a gente tenha que se preocupar com isso. Então, as 3 universidades acharam melhor, então, que essa máquina vai ficar num lugar neutro, que vai ser contratado para que a máquina funcione. Então, não vai ter uma dependência da gente, universidade, contratar pessoas para fazer a manutenção da máquina, para estabelecer, para ter o funcionamento dela 24 horas, o que é uma coisa boa, né? É caro, mas fica independente de recursos humanos das 3 universidades. Então, existe um custo por trás disso, que ainda tem que ser aprovado, mas que foi a melhor forma que a gente, USP, Unesp e Unicamp, acharam melhor de estabelecer essa máquina, fica em nenhum dos 3 campi, sem precisar de recursos humanos específicos para isso, porque senão aí a gente acaba comprando a máquina, esperando para colocar em funcionamento. Não, isso não vai ocorrer. Assim que comprada, ela já vai ter o seu local definido por uma licitação que seja atribuída para fazer esse sistema de colocação. Porque, não sei se todos sabem também, mas o custo maior disso tudo é o sistema de refrigeração, de resfriamento dessas máquinas, que não é barato. Então, com esse sistema, que foi estudado pelos técnicos envolvidos, e da parte da Unicamp é o diretor do Senapad que está envolvido tecnicamente nisso, foi feito estudo, e o estudo apontou que essa é a melhor das opções que nós tínhamos. Tá? Então, deve sair, e hoje às 5 horas eu vou para a reunião com os demais pró-reitores. Abro a palavra se houver alguma manifestação, alguma informação. Pois não. Bom, com licença a todos, a gente só gostaria de trazer 2 preocupações da unidade, né, do Instituto de Química. A primeira é uma preocupação sobre a análise, né, da prestação de contas pela FAPESP, que muitas vezes nós temos auxílios encerrando com as prestações de contas habilitadas, mas sem ter um retorno, se elas foram aprovadas ou não. E a preocupação é que, às vezes, isso demora alguns anos, e pode ser que prestações de contas elas sejam reprovadas alguns anos depois do encerramento do auxílio, né?
Então, a nossa consulta seria se o Grant Office ou se a Comissão Central de Pesquisa poderia iniciar um diálogo com a FAPESP para tentar trabalhar nesses prazos, né, da avaliação da prestação de contas. E a segunda preocupação é sobre a alíquota de importação da CNPq, né, que ela a gente já bateu na sua cota de importação em julho, e a pergunta é se o Ministério da Fazenda vai fazer uma dilatação dessa cota de 2024 ou se a gente vai ter que aguardar uma nova cota em 2025. Muito obrigado a todos. Acho que sim, nós podemos levar a demanda da solicitação de prazos. É bastante comum, né, essa demora. A CAPES, inclusive, demora 10, 15 anos para fazer essa solicitação. Só que é diferente, né? É uma solicitação institucional, e a da FAPESP não, né? É pessoa física envolvida, e aí volta aquele problema do CPF, do pesquisador estar envolvido, que eu acho que é mais grave do que esse. Então, existem conversas, sim, sendo feitas no sentido de institucionalizar também os termos de outorgas da FAPESP. E a gente pode aproveitar esses diálogos, então, para colocar também a solicitação de diminuição de prazos, que eu acho difícil. Em relação à alíquota de importação do CNPq, eu acho difícil também que haja uma suplementação. E o pior, né? Parece que a FAPESP vai deixar de fazer as importações. Não sei se já chegou até a Marilda essa informação, mas a DGA está se preparando para começar a realizar as importações no lugar da FAPESP, porque parece que a FAPESP não vai mais fazer as importações. Então, é uma situação bastante crítica, mas eu tenho que relatar para vocês, né, que hoje cedo teve um evento da DGA de 55 anos, acho que algumas pessoas estavam lá, que estão aqui, estavam lá também, e algumas falas na mesa redonda lá, tínhamos na mesa redonda o subsecretário de Finanças do Estado de São Paulo, tínhamos a subprocuradora-geral do Estado, e tínhamos, eu não sei exatamente o cargo dele, mas era do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, além da Lina, que é a nossa coordenadora aqui do DGA, né? E nessa mesa redonda foi bastante interessante, eu fiquei até mais do que eu estava prevista para ficar, porque as falas dos membros externos foram muito positivas em relação ao trabalho que a Unicamp e a DGA vêm desenvolvendo. Então, nós aqui internamente, né, vemos um aspecto negativo porque queremos agilidade maior, mas os membros externos olham a DGA como a vitrine do que tem que ser feito em relação à nova lei de licitação. E colocaram muito claramente que o exemplo, o caso de sucesso no Brasil é a DGA Unicamp. Que a DGA Unicamp está no estado da arte em relação às compras públicas no Brasil. Que ainda foi falado que, eu só estou repassando o que eu escutei, foi falado que o Brasil, as compras públicas depois da nova lei de licitação estão todas estagnadas, o Brasil está aqui, o Estado de São Paulo está aqui, e a DGA Unicamp está nesse patamar como o estado da arte para fazer as compras públicas. O que é que eu percebi? Que todos eles falaram o seguinte: a nova lei de licitação, ela envolve uma mudança cultural, e isso foi provocado de propósito. Que sem planejamento não é possível fazer a compra. Então, que não é a Diretoria Geral de Administração a responsável pela estagnação dos processos, mas sim o passo anterior,
de quem prepara a documentação para chegar na DGA. E isso, por N vezes, eu escutei da Lina falando, e me parece que realmente as comissões que foram formadas para fazer os planos de compra anual é que não estavam entregando o que era necessário para fazer as compras. Então, realmente, há um problema nas compras, mas esse problema está sendo muito bem investigado e tratado pela nossa Diretoria Geral de Administração. Eu estou repassando o que eu ouvi e eu acredito que isso seja muito sério, porque a partir do momento que você escuta isso do Tribunal de Contas de São Paulo, é porque realmente as coisas estão muito piores fora da Unicamp. Então, quando se fala a DGA está se preparando para as compras internacionais, para a importação, acreditem, isso vai sair e está sendo bem preparado para começar um 2025 de uma forma muito mais adequada do que foi iniciado esse ano. Então, tanto as compras via pesquisa, a PRP entrou para auxiliar, no sentido de atestar que aquela compra realmente é para itens de pesquisa, porque isso é um dos entraves. Como a DGA faz compras desde a área de saúde, né, que demanda muito da DGA, só que a área de saúde tem uma mistura de assistencialismo com pesquisa, é muito crítico dissociar isso. A gente não pode pensar com a cabeça de quem olha só as nossas áreas de pesquisa, tá? Tem que ver o todo. E esse todo da Unicamp é que é muito complicado. Então, a DGA está sabendo separar as coisas e organizar os fluxos de compras de áreas distintas. Então, a PRP entrou para auxiliar a DGA no sentido de não é um funcionário da DGA que tem que saber se aquela compra é realmente para pesquisa ou não. Então, para um determinado valor, o que a PG falou? Se for abaixo de um determinado valor, que eu não me lembro qual é esse valor, 5 vezes o valor. Então, 5 vezes o valor de dispensa de licitação, que é por volta de R$300 mil, nem vai ser necessário que a PRP ateste que aquela compra é de pesquisa. Mas acima desse valor, o que vier e que seria licitação, a PRP vai atestar, vai olhar o pedido, nós vamos formar um comitê para isso, que deve sair aqui da CCP, vai olhar para essas compras e vai dizer, é pesquisa, vai atestar, e isso já vai seguir um trâmite sem licitação, com dispensa de licitação, no caminho de compras para pesquisa na DGA. Então, vai agilizar muito e nós vamos poder auxiliá-los na questão da responsabilização de quem atestou de que aquilo realmente é pesquisa ou não. Tá? Porque é simples dizer que um reagente é para pesquisa, mas quando chegam compras, por exemplo, de uma geladeira ou de um freezer, isso pode ser ou pode não ser de pesquisa. Então, quem que vai olhar isso? Vai vir a responsabilidade, a assinatura ou do diretor ou do coordenador de pesquisa da unidade, atestando que aquilo realmente faz parte de um projeto de pesquisa, e a PRP, nessa comissão, vai atestar. Isso realmente faz parte do projeto de pesquisa tal. Né? Para as questões que são dúbias, né? Computador pode ser pesquisa, pode não ser. Então, é isso que a gente vai auxiliar aos membros da DGA, de forma que eles não tenham que fazer essa parte de fiscalização se aquilo é pesquisa ou não. Tá? Lázaro, por gentileza. Oi, boa tarde, pessoal. Eu confesso que eu ouvi com bastante preocupação essa informação da FAPESP, né, porque o sistema SAGE para submissão de pedidos de compra internacional é super fácil, super prático, né? Você entra lá e sobe os documentos, a FAPESP faz a importação, você recebe na sua casa.
lab, né? Desculpa. O material é assim super adequado para o pesquisador. E, por exemplo, um projeto FAPESP, a gente recebe, digamos, $500 mil em verba para importação, mais, sei lá, tantos mil reais para verba para gastar no Brasil. E pouco importa o valor que está o dólar, é $500 mil, né? Um problema que a gente tem aqui na Unicamp, então a minha pergunta é, uma vez que a Unicamp faria essas compras, esse dinheiro da FAPESP vem para a Unicamp e vai ficar aqui na Unicamp, a Unicamp que roda esse dinheiro ou não? Porque qual que é a minha preocupação? É que a forma como a Unicamp lida, né, ela te faz perder dinheiro. Né, porque eu dou um exemplo que aconteceu recentemente de uma compra de equipamento importado pelo DGA, que quando foi feito o pedido, o valor do dólar estava em torno de 5,30, o pedido não chegou ainda e o dólar hoje, acabei de checar aqui, está 5,91. Pelo que eu sei, nesse valor, o dinheiro do projeto em reais não dá para pagar o equipamento que foi comprado. Né? Então, veja, o problema no meu entendimento não está no DGA, está nas regras da Unicamp, né, ou talvez do Estado, não sei, né, porque praticamente se a gente for ter que seguir as regras da Unicamp, não sei quem que cria essas regras, né, mas as regras que estão postas hoje, isso vai inviabilizar fazer pesquisa aqui dentro dessa universidade. Como sempre, né, o que tem por trás disso? Tem os órgãos de controle, né, que não facilitam muito a nossa vida, na verdade. Então, foi alguma demanda do Tribunal de Contas que a FAPESP está respondendo dessa maneira. Tá? Tudo isso ainda não é oficial, mas há grandes chances, sim, da FAPESP deixar de fazer. Quanto aos processos internos, é óbvio que todo mundo deve estar preocupado com isso. Eu não sei te responder os detalhes, mas eu estou atenta a essa movimentação que está ocorrendo. E a única coisa que eu sei te dizer é que é isso, é um questionamento do Tribunal de Contas, direto com a FAPESP, que está fazendo essa movimentação ocorrer, infelizmente. Tá, mas só para completar a pergunta, que para mim, pelo menos para mim, não ficou claro. Nessa mudança, o dinheiro da FAPESP vai continuar na FAPESP ou vai ser gerido pela Unicamp agora? Não sei responder. Um comentário aqui. A questão é a seguinte. Todo o problema se resume a um ponto só. Quando vai ocorrer o câmbio? Essa é a questão. Né? É uma das questões. Não, mas é o principal. Em que momento ocorre o câmbio? Provavelmente a Unicamp segue esse padrão da conversão antecipada para fazer a compra por questões legais. Porém, se a FAPESP pode fazer esperando a conversão na compra, é Estado de São Paulo do mesmo jeito. Então, há algum mecanismo, alguma brecha na lei que permite isso. Então, aí é o nosso jurídico que tem que cuidar, se vier para a gente, para continuar tendo o mesmo procedimento que a FAPESP tinha. Né? Mas vai dar pano para manga, pode esperar. Eu não quero pensar que o problema do Tribunal de Contas seja exatamente esse, mas pode ser. Não sei te responder. Mas importação, se é compra em dólar, tem que ser feita em dólar, não tem jeito, né? Aí é uma questão para assim, levar para a Assembleia Legislativa, para se discutir. Né? A gente tem força para isso. Tem. Só completando, e talvez até para acalmar um pouco, né, que eu saiba, tudo isso vai ser definido com bastante cautela, obviamente, para não prejudicar a pesquisa, claro. A FAPESP tem feito e já está fazendo com a FUNCAMP, a gente, naquele grupo de trabalho do ano passado, de itens de pesquisa, a gente convidou a FAPESP para entender como é que a FAPESP faz a importação de maneira tão célere e para a gente é tão demorado se ambos somos
órgãos públicos vinculados ao mesmo Tribunal de Contas do mesmo estado de São Paulo. E eles nos contaram algumas coisas que eles fazem. Eles usam uma regra diferente, que chama imunidade tributária, e que a gente consultou a Procuradoria para ver se a Unicamp pode usar isso até por causa das cotas do CNPq de importação anual. Então, o que ficou combinado é que quando a Unicamp usa o procedimento normal, que é de dispensa de licitação, etc., para importação, até que se extinga a cota do CNPq. Quando extinguir, se não conseguir renovar, poder usar do mesmo artifício chamado, é legal isso, né? Imunidade tributária. E a PG diz que, dependendo de determinadas condições, a Unicamp pode fazer isso. Então, a gente se livraria da questão do impedimento por causa da cota do CNPq. Tá? Essa é uma coisa. E a outra coisa é a agilidade na compra, que se a gente fizer igual a FAPESP faz, a gente vai fazer tão rápido como a FAPESP faz, desde que saibam executar isso aqui. E, naquele momento, a gerência de importação da FAPESP nos disse que a FAPESP estava descentralizando as importações, não é que ela ia deixar de fazer, mas ela estava descentralizando, treinando as fundações das universidades para fazer isso. E ela começou a fazer com a FUNCAMP, tem feito com a FUNCAMP já está fazendo importação da FAPESP. Então, isso começou a acontecer em meados do ano passado, de maneira experimental. Então, importações que a FAPESP fazia, agora a FUNCAMP poderá fazer, se as coisas continuarem como estão. Parece que tem uma alteração de procedimento, que a Ana menciona aqui, que eu não sei se isso vai poder continuar a ser da mesma forma. Tá? Tudo, a gente não sabe nada ainda sobre isso, mas, como a Ana comentou, está todo mundo bem atento. Enfim, se continuar do jeito que está, a gente vai poder fazer igual, se livrando da cota do CNPq, desse obstáculo, né? Desde que várias regras sejam cumpridas, e, ao mesmo tempo, a FUNCAMP está treinada a fazer as importações, está sendo treinada a fazer as importações da FAPESP. Com licença, mas também talvez mais alinhado também com os comentários feitos agora, mas a minha experiência com a importação da FUNCAMP é excelente, ela não deixa a desejar em nenhum momento quando comparando com a FAPESP, então eu acho que isso é uma notícia, uma experiência boa, né? E em termos de procedimentos, caso isso venha se concretizar no que vem, a própria FUNCAMP, na hora de fazer o cálculo da memória para mandar os orçamentos e os projetos, a gente já considera uma variação cambial de cerca de 15%, 18%, né? Que é justamente para contabilizar esse fechamento, quando o dólar está 5,30 ou 5,90, né? Então, mas a FUNCAMP já tem todos esses artifícios para contabilizar essas variações, e eu acho que assim, é muito difícil que isso inviabilize a pesquisa, né? Que do ano para frente em diante tem todo esse planejamento e essas precauções. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não é para ninguém ficar nervoso, são apenas mudanças, e eu acredito que talvez sejam mudanças para melhores, vamos ser otimistas, né? Mais alguma informação? Darli. Eu também fiquei bastante preocupado, né? A Marilda nos acompanhou aí nos últimos meses, nós também fizemos um processo de importação bastante grande pela FAPESP e outro pelo DGA, que foi um componente pequeno, mas muito sofrido, realmente, muito sofrido. Não é só o câmbio, a burocracia é bem diferente, né, da FAPESP e da Unicamp. Eu acho que atualmente a FAPESP presta um serviço muito bom às universidades fazendo essa importação. E acho que, né, nós não devemos perder esse serviço passivamente, né? Eu acho que precisamos de forma ativa, talvez
nos organizar junto às outras universidades para tentar preservar esse serviço, né? Eu sei que existem órgãos de controle, mas mesmo esses órgãos de controle também são bastante sujeitos à pressão política, né? Então, eu acho que vale uma articulação para não perder, né? A FAPESP presta um serviço à Unicamp e à ciência no estado de São Paulo, e eu acho que realmente até, né, conversando com colegas de outros países, né, a gente troca experiências e sempre o ponto positivo é a importação via FAPESP, né? Eu digo, olha, nós temos um serviço de importação incrível com a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, que é realmente, né, nível mundial. E eu sentiria muito perder esse serviço. Muito obrigado. Que eu saiba, Darli, o problema é exatamente esse, é porque é uma agência de fomento, então ela não pode importar para ela ser o agente importador, porque ela é agência de fomento, ela não faz pesquisa, ela fomenta a pesquisa. Por isso que tem uma implicação legal aí. Por isso que ela começou a fazer esse processo de descentralização e treinar as fundações para fazer do jeito que ela faz. Então, eu quero crer que seja esse o problema que está sendo tratado desde o ano passado. Se tem alguma coisa nova... Não tem. É esse o problema. As coisas estão sendo feitas gradualmente, justamente para preservar que não pare nada. Então, é uma transição que já vem ocorrendo, tá? Então, eu peço um pouco de calma antes de começar esse movimento, porque eu acho que são aspectos legais que a gente tem que respeitar e tem que colaborar da melhor forma possível, né? Então, essa transição já está ocorrendo. Eu só ia comentar também, pegando justamente nesse ponto, eu acho que é importante, né, que a gente se posicione para manter essa mesma qualidade de serviço aonde quer que ele esteja, né? Acho que esse que é o ponto principal, porque se a gente não se posiciona, aos poucos, as engrenagens de funcionamento, ou seja, as atividades meio, elas vão se sobrepondo e elas ganham muito mais importância do que o próprio fim do que você está querendo executar, ao ponto de ele não fazer mais sentido. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que sempre se unir, para justamente não perder isso de vista. E qualquer movimento nesse sentido, que necessite nosso apoio, acho que, né, estou meio que falando aqui, mas acho que com certeza acho que vai ter um apoio muito grande, né? Com certeza, preservar o mecanismo, né, independente de onde ele esteja, né? Então, eu só faço coro ao que o Darli falou, né, que a gente não deveria aceitar quietinho, acho que a gente deveria tentar contra-argumentar de alguma forma com as 3 universidades, nem que seja para criar uma outra fundação, sei lá, a FUGESP, Fundação de Gestão de Projetos do Estado de São Paulo, que faz as importações, né, ou seja, não está apoiando, está simplesmente fazendo a gestão dos projetos, né, alguma coisa, sei lá, é uma ideia boba que surgiu agora, mas alguma coisa nesse sentido, porque realmente vai ter que haver uma completa mudança de forma de operar da universidade para que a gente não inviabilize a forma de importação aqui dentro. É uma preocupação muito grande mesmo. Veja... Pois não. Tarde. Acho que eu não li. Tem que ficar assim. Boa tarde. Aí eu tenho uma pergunta bem direta. Por exemplo, se é feito via FUNCAMP a importação, como existem taxas de serviço, será que isso acrescentará, vamos dizer, onerará, terá que requisitar mais recursos para cobrir esses outros custos, ou isso não vai estar incluído? É que eu não tenho conhecimento de como é feito hoje, mas o que eu vejo, por exemplo, só vou falar, procura de empresa que procuram você para fazer uma prestação de serviço bem específica. Quando a gente coloca todas as taxas, coloca FUNCAMP, todas aquelas 22,5% em cima do valor, das empresas que conversaram comigo já fogem. Então, se você coloca mais se tivesse mais uma taxação, poderia ser um empecilho. Não sei como que isso é visto. Eu não sei te responder de imediato. O que eu acho é o seguinte, se está havendo um movimento para que
as fundações possam assinar o termo de outorga ao invés do pesquisador, talvez haja uma previsão já fora do nosso alçada, né? Então, eu acredito que as coisas devem caminhar nesse sentido, e se caminhar é melhor para a gente, né? Então, elas devem estar conversando no sentido de, tá bom, como é que eu vou ter equipe para fazer isso? Se a equipe demanda esses 22%, então tá, vale a pena a instituição pagar por esse serviço. Mas são acordos ou conversas que estão ocorrendo num nível que nem eu estou tendo acesso, tá? Mas eu sei que estão ocorrendo. Então, prometo ficar atenta, acredito que a celeridade está sendo vislumbrada por todos que estão negociando, todo mundo sabe que isso é fundamental, e para não perder esse processo que ocorre tão bem na FAPESP, né? Então, eu acho sim que é um movimento de transição, e não vamos nos apavorar, porque não vai continuar sendo feito da maneira ou por quem vinha sendo feito, mas sim vamos tentar preservar a maneira como era feito, né? Então, vamos ter calma, a gente traz a informação assim que for possível trazer. Claro, a sua ideia não está descartada, né? Mas isso deve estar sendo discutido aí pela a cúpula de presidência aí da FAPESP, né? Eu queria me desculpar, vou ter que sair, eu tenho uma aula em seguida. Então, eu queria só comentar que, assim, esse tipo de coisa é muito séria e a gente fica preocupado, mas não dá para discutir sobre suposições. Assim, pelo que eu percebi, a própria reitoria não tem conhecimento dos procedimentos. Então, eu acho que a gente deve ficar muito atento e, assim, no momento que vier uma proposta objetiva, a gente faz até uma reunião extraordinária aqui só para discutir isso, porque aí é assunto sério mesmo, né? Mas eu acho que, nesse momento, a discussão será infrutífera. Eu só pus a informação porque, entre as outras instruções normativas que a DGA está criando, ela está criando também esse processo de importação com imunidade tributária. Então, só para vocês verem que é um pacote que a DGA está se preparando. Tá? Talvez não devesse nem ter falado. Calma, vai dar tudo certo. Gente, só pus o bode na sala para tirar. Gente, muito obrigada, então, pela participação de vocês. É sempre muito frutífera a nossa conversa aqui, tá? Boa tarde a todos.